está em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4, no versículo 4, está escrito assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe. Malaquias 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual vos prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Agora sim, agora sim. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual vos prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E em seguida eu quero ler Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 17, Mateus 5, a partir do versículo 17, onde está escrito, Jesus falando: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que é que tem a ver o último versículo do Velho Testamento com esse texto? Lembrai-vos da lei de Moisés. Termina a velha história, Deus fazendo uma advertência. Lembrai-vos, é um comando. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que vos prescrevi em Horebe. Quantas vezes você escuta dizer que a lei passou, que nós não vivemos sob a lei, que a lei não é mais aplicável na nossa vida? Mas Jesus começa a sua caminhada dizendo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas vim para cumprir. Não penseis que vim revogar. Ele diz: não vim para revogar. Ele usa 2 vezes a expressão não revogar. E ele diz ainda assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Até que céu e terra passem. Já passaram o céu e a terra? Sim ou não? Então a lei não passou. E como juíza, eu vou dizer para você, eu sou juíza federal. Uma lei que não é revogada, ela é vigente. Ela está em vigor. A lei não foi revogada, a lei é vigente. Os 10 mandamentos, a lei maior de Deus, que ele prescreveu em Horebe, que ele chama a atenção, olha, lembra dessa lei. Onde estão lá todos aqueles versículos que nós conhecemos muito bem. Só vai passar quando céu e terra passarem. E céu e terra não passaram. Existe uma estrutura espiritual legal. O mundo espiritual é legal, ele não é místico. Ele é legal, ele funciona dentro de leis. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. E essas leis, que Jesus não veio para revogar, veio para cumprir. Como para cumprir? Para morrer no lugar daquele que transgride. Mas o pecado continua sendo a transgressão à lei. O pecado continua a fazer o que Deus diz para não fazer. A maior parte dos artigos dos 10 mandamentos é de não fazer. Ordem omissiva: não faça. Não farás para ti imagem de escultura, não os adorarás, não lhes darás culto, não adulterarás, não furtarás. Não, 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 não. Deus dizendo: não faça. Por quê? Para tirar a liberdade do homem? Para impedir a felicidade do homem? Não, para proteger o homem da morte eterna. Para impedir que na transgressão a porta seja aberta para o inimigo. A Bíblia começa Deus dizendo para Caim: o pecado jaz à porta, te cumpre dominá-lo.
A Bíblia termina com Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar, vou cear com você. Portas espirituais que se abrem do lado de dentro para o lado de fora. Você entrou num lugar muito confortável, tem uma porta estreita que você entra por ela ali. O homem está dentro do ambiente espiritual e material chamado terra. Aqui estamos. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, céu, mundo espiritual, mas a terra, mundo natural, deu a ele aos filhos dos homens. Deu como? Se está escrito que a terra é a sua plenitude, e todos que nela habitam são do Senhor. Proprietário da terra é ele sim, porque ele diz: toda a terra é minha, mas Deus deu para o homem governar, dominar, gerir, administrar. Escolher o que ele quer fazer nessa terra e para quem ele vai abrir a porta. Deus não interfere nessa abertura de portas, ele alerta: não faça. O pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Quando fala da volta de Jesus na Bíblia, no Salmo 24, onde diz que a terra é do Senhor, a terra, sua plenitude, todos que nela habitam são do Senhor, lá está escrito: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Jesus entrará pelos portais eternos para levar a sua igreja. Ele fala que virá. Quando ele partiu, ele prometeu voltar. Na casa do meu pai há muitas moradas, mas eu voltarei, vou preparar lugar lá. Os anjos que estavam ao redor, na hora que ele sobe para o céu, diz: varões galileus, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Ele fala no sermão profético, em Marcos capítulo 13: e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Ele mesmo anuncia. Esses portais um dia serão abertos pelo lado de fora, vai ser a volta dele. E ele vai voltar pelo lado de fora. Hoje abrimos pelo lado de dentro essas portas. Hoje abrimos. Mas um dia ele entrará do lado de fora, pelo maior desses portais. Ele vai recolher os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. É o que está escrito em Marcos 13. Recolherá os seus escolhidos. Quantas pessoas pregam com heresia a respeito desses escolhidos? Quem são esses escolhidos? Pregam até para anunciar uma parcialidade de Deus, filhos preferenciais, predestinação? Não. Quem são os escolhidos na Bíblia? Quando você lê a parábola das bodas, você vai saber quem são os escolhidos. O rei prepara um banquete, manda buscar pessoas de todo mundo, muitos não querem vir, muitos matam aqueles que vão convidá-los, muitos chegam na sala do banquete. E quando o rei entra, ele percebe um homem que não está com veste nupcial. Veste nupcial é veste limpa, noiva é veste branca, sem mácula, sem mancha, sem ruga. E ele pergunta para o homem: como você entrou aqui sem veste nupcial? Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E aquele homem se cala, não tem resposta para dar, não tem desculpa para dizer que não tinha ouvido nunca uma advertência de que vestes sujas vão impedir a entrada no banquete do noivo. E o homem se cala. E quando aquele homem se cala, o rei chama os servos e diz: levai-o para fora, onde há trevas e ranger de dentes. Nós sabemos o nome desse lugar onde há trevas e ranger de dentes. Pouca gente gosta de pregar sobre ele, mas o nome é inferno. E termina: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quantas vezes você ouviu essa pregação para falar de escolha ministerial?
Muitos são chamados para serem missionários, poucos dizem sim, eis-me aqui, envia-me a mim. Não. No texto bíblico, os escolhidos são os limpos. Limpos. Cantamos aqui, santo, 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 apregoando a santidade de Deus. Quando Isaías teve a visão do trono de Deus, Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele ficou perplexo com o que os anjos falavam uns para os outros. Um olhava para o outro e dizia, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. E olhava para o outro e dizia, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. E olhava um para o outro e dizia, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Por que vocês acham que os anjos cantam? A gente tem até uma música que fala, por que é que os anjos cantam? Sabe por quê? Porque eles são testemunhas. Eles viram 1/3 dos anjos se esquecerem da santidade de Deus e virarem demônios e terem sido expulsos do céu. Eles lembram uns para os outros, olha, sem santidade nós não vamos ficar aqui não. Sem santidade nós não ficaremos neste lugar. E por isso cantam toda hora, santo, 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 santo. Se um anjo foi expulso do céu porque negligenciou a santidade de Deus e não teve temor de ficar separado de Deus e pecou, o pecado não começou no Éden, começou no céu. Uma rebelião de anjos. Se o Filho de Deus é enviado à terra, o unigênito do Pai, vem à terra em carne, humilha, se torna-se figura humana, passa pelo ventre de uma mulher como um embrião, alimentando-se de cordão umbilical, passando por um canal vaginal para nascer, tendo sujeira no seu corpo de bebê, precisando mamar na teta de uma mulher, humilhando-se como homem, até a morte de cruz, para pagar a transgressão do homem, para riscar o nome desse homem do inferno e colocar no livro da vida. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E quando o Filho de Deus estava naquela cruz, e o meu pecado estava sobre ele, ele veio para cumprir, ele veio para morrer no lugar do transgressor, porque a lei continua vigindo, desonra de pai e mãe continua sendo pecado, adultério continua sendo pecado, mas o meu pecado é levado na cruz por alguém que morre no meu lugar e risco escrito da minha dívida. E naquele momento o pai não chegou perto dele. Naquele momento. Não foi a coroa de espinhos, não foi a chibata, não foi a lança que feriu o meu Jesus. Foi o abandono do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? E por que o Pai o abandonou? Porque não fica junto do pecado. Porque é impossível ficar. Porque o salário do pecado é morte. E morte não é um caixão cheio de flores. Morte é separação de Deus. A morte de Jesus na cruz separou ele de Deus até a ressurreição. E quando os anjos falam uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Eles estão falando isso agora, incessantemente, essa é a fala deles. Eles viram o que acontece quando essa santidade e essa honra à santidade ao Senhor, quando isso é negligenciado, é apartado de Deus, é separado de Deus. O que tem a ver o texto todo do Velho Testamento? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vos enviarei o profeta Elias. Como assim? Reencarnação de Elias? Não existe reencarnação. É o espírito profético de Elias. É o mesmo espírito que lá no tempo de Acabe e Jezabel levou um profeta a confrontar o pecado de uma nação. É o mesmo espírito que levou um homem a não se conformar com aquilo que era comum, moderno, pós-moderno daquele tempo.
todo mundo faz, não tem nada a ver. E quando você conhece a história do profeta Elias, você vai ver uma série de pré-requisitos para mover os céus naquele tempo. Alguns deles eu vou te lembrar. O primeiro, restaurar o altar que estava caído. Restaurar o altar que estava caído. O altar no Velho Testamento era no Santo dos Santos. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá correndo risco de vida. Ele tinha que entrar com um cinto, uma corda amarrada na cintura, porque se morresse lá dentro tinha que puxar. Ninguém poderia entrar. Por que é que ele poderia morrer? Porque ele tinha um comando de Deus de separar o santo do profano. Se ele não separasse o santo do profano, ele morreria dentro do Santo dos Santos. Nem vinho ele podia beber. Hoje, depois que Jesus morreu naquela cruz, rasgou o véu, abriu um livre caminho novo para nós. Nós somos os sacerdotes. Quando está escrito em Apocalipse, capítulo 5, digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações e os constituiu reis e sacerdotes. Os constituiu, não é os constituirá. Tempo do verbo é passado. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto com o seu sangue. Comprou, já comprou. Já pagou o preço para o diabo. Povos de todas as raças, tribos e nações, belgas, brasileiros, portugueses. E os constituiu reis e sacerdotes. Nós somos um reino sacerdotal. Se você tem dúvida, vou te lembrar o que Pedro disse: vós sois, não é vós sereis. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, sacerdócio real, povo escolhido. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Como é que eu proclamo as virtudes de Jesus nesse mundo? Gritando pelas ruas, pelas alamedas, pelo testemunho que eu dou. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O homem é só criatura. Ele só se torna filho de Deus depois da salvação. Todo mundo é filho de Deus, mentira. Todo mundo era filho de Deus na criação. E foi destituído da glória de Deus, do DNA de Deus, pelo pecado. Porque o salário do pecado é a morte, e a morte é a separação de Deus. Escute que eu vou te dar uma notícia: não tem desviado nesse mundo, tem morto. Filho pródigo, quando volta, o pai diz: meu filho estava morto e reviveu. Separar de Deus está morto. Morto. Morte é separação de Deus. Precisa nascer de novo. Primeiro Elias restaurou o altar que estava caído. O altar está dentro de nós, queridos. Você é o sacerdote. E o altar é o seu ser interior. Se o teu corpo é o templo do Espírito Santo, a tua alma é o altar. É na tua alma que você faz escolhas. Por isso que a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18. É na tua alma que você faz escolhas. E desde o Éden, a ordem é a escolha. E você continua tendo o comando de Deus para separar o santo do profano. Porque também está escrito no Novo Testamento que sem santidade ninguém verá Deus. E também está escrito no fim da Bíblia, nos últimos versículos: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Continua tudo igual. A lei continua vigindo.
Jesus morre no meu lugar porque a transgressão à lei é pecado e o meu pecado me separa de Deus, mas o Deus que me ama tanto, apesar do meu pecado, deu um jeitinho. Aliás, um jeitão. Mata o filho dele no meu lugar, porque se me mata eu fico morta. Mas o filho dele é homem e é Deus ao mesmo tempo naquela cruz, pode ressuscitar. E na ressurreição dele está garantida a minha ressurreição. Ele voltará. Ele vai nos buscar. Agora, outra coisa que Elias fez. Elias, depois que confrontou Acabe, Jezabel, teve que ficar foragido, escondido para não morrer. Quando ele volta para o mesmo ponto. Não foi intimidado. Só fugiu porque Deus mandou. Às vezes a estratégia de Deus é você dar uma recuada. É como uma flecha que puxa para trás. O arco parece que está andando para trás, mas está retesando para lançar mais longe a flecha. E quando ele sai do cativeiro, do esconderijo, ele confronta de novo. Mas ele traz uma palavra. Escolhei hoje a quem servis. A Deus ou a Baal? Ele confronta o povo todo. Não é mais só as autoridades que ele confronta. Ele confronta todo o povo. Escolhei hoje a quem servis. É a escolha, continua a escolha. A Deus é a Baal. Quem é Baal? Baal é um principado. O que é um principado? Demônios de alta patente. No Novo Testamento só tem um só. Dos discípulos que fala de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, é o apóstolo Paulo. O chamado dele é para a libertação. Por isso ele entende do mundo espiritual. Ele não relata fatos, ele revela coisas espirituais. E um principado é como se fosse, vamos dar um nome moderno para você entender. Um influencer. O que é um influencer? É um influencer espiritual. Ele não entra no corpo de ninguém. Ele não entra gritando pela porta da igreja. Ele não manifesta dentro das pessoas. Ele influencia regiões, nações. Existem principados que hoje são influencers na terra. Talvez se Elias se levantasse hoje aqui, ele não falaria só de Baal. Ele diria: escolhei hoje a quem servis, a Deus ou a Mamon. É o influencer da riqueza, do dinheiro. Onde ter é mais importante do que vidas. Onde juntar recursos financeiros, acumular riquezas, tem mais valor do que tudo. Mas Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, ladrão rouba. Juntai tesouro no céu. Ele não quer que você seja pobre, não é isso. Mas ele diz: buscai primeiro. Primeiro é primazia. O reino dos céus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas. Pregando ontem e anteontem, num seminário feito ali em Antuérpia, que a nossa querida irmã Lucy, que está aqui conosco, me ajudou a promover lá. Eu falei da bondade de Deus, que tudo que Ele quer para nós é o melhor. Ele nos dá o básico do básico do básico. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando que Jesus fala isso? Quando os apóstolos estavam preocupados: o que vai comer, o que vai vestir, o que vai calçar. Coisas básicas. Mas Ele dá mais do que isso. Está escrito: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Mas também está escrito: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Desejo do coração é um plus, é um mas, é um... O que você deseja? Jesus pode dar. Glória a Deus. O sonho, o que você sonha? Ele pode dar. Ele diz, vós sois maus, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. A gente faz tudo para agradar o filho. Mas tem mais, ele dá mais do que desejo no coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem sonhou, nem pensou, nem imaginou, nem programou e pá! Foi surpreendido. Assim tem sido a minha vida. É infinitamente mais do que eu pedi ou pensei. Muito mais. Então Ele é bom. Ele é bom quando Ele fala para você não correr atrás do dinheiro. Não é porque Ele não vai te dar tudo de bom. Não tenha Deus, mamon, no seu coração. Talvez, se Elias estivesse aqui hoje, ele falaria, escolhei hoje a quem servis. A Jezabel ou ao Senhor? Outro principado. Quem é Jezabel? Jezabel não é uma mulher. É um principado que atuou em uma mulher, por isso leva o nome para nós. Jezabel é um espírito que se levanta para calar a voz profética da igreja. Jezabel é um espírito que entrou em Jezabel, sim, para calar a voz profética de Elias, mas também entrou em Herodes para calar a voz profética de João Batista. E queria calar a voz profética de Jesus. É um espírito que faz com que aconteça de tudo, menos a voz profética da igreja, porque estão a profecia e o povo se corrompe. Porque é pela boca dos profetas que Deus anuncia o que há de vir, o que há de acontecer. Porque a própria palavra é profética. Aí levanta um povo que prega sobre tudo, menos palavra de Deus. Inventa tudo, tudo. Entrou um cavalo de Troia dentro da igreja. Parece um presente, mas lá dentro está cheio de demônio para arrebentar com todo mundo. Há muitos anos atrás eu tive um sonho muito forte. Eu estava num teatro. E você no teatro, quando você está lá atrás, você só vê cabecinhas e só vê luz no palco. E eu estava lá atrás. E no palco tinha uma mocinha, menininha, toda linda, laço de fita, vestido cheio de renda, rodadinha, e ela dançava, 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 e todo mundo boquiaberto com aquela menina linda dançando. De repente eu vi, sai dos bastidores, um garotinho para dançar com ela. O garotinho pequenininho, e ela dança, dança, e todo mundo fica estarrecido com tanta beleza. De repente ela pega ele pelo braço, pelos ombros, aqui pelas axilas, levanta aquele menininho na dança como um passo de balé, e eu vi os pés de bode que ele tinha. Parece que ninguém viu. Isso eu estou sonhando. Largou o menininho e eu corri atrás, para ir atrás do palco, para ver o que estava acontecendo. E daí ela volta a dançar, e daqui a pouco vem outro menininho que também tem o pé de bode. E lá atrás do palco tinha vários menininhos. E tinha uma mulher que comandava aqueles meninos para entrar. Uma estrutura maligna. Toda esquisita, toda demoníaca. E ela encaminhava, agora entra você, agora entra você, agora entra você. Eu acordei assustadíssima. O que é isso? Deus falou, é minha igreja. Está dançando, está fazendo eventos, campanhas, chamando artistas. E os demônios estão entrando. E ela não se apercebe disso. Só vai se aperceber se a voz profética for levantada. Só vai se aperceber se a única coisa que for a base dela for isso aqui. Mais nada. Talvez,
se João Batista estivesse aqui, porque ele recebeu também o espírito profético de Elias e confronta a sua geração, ou se Elias estivesse aqui, ia confrontar Leviatã. Escolhei hoje a quem servis, a Deus ou a Leviatã. E como age o principado da Leviatã, esse influencer espiritual? Ele age produzindo leviandade no meio do povo de Deus. De qualquer maneira. Vamos fazer do jeito que dá. Sabe o que a Bíblia diz? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Leviatã produz leviandade no serviço da casa do Senhor, no serviço para o Senhor, na entrega para o Senhor. Não é de qualquer jeito. Ainda produz vaidade, orgulho, soberba. Estávamos conversando antes de entrar aqui. Se chega na minha frente um pregador que não tem a marca da humildade, ele já está reprovado no primeiro momento. Porque só tem um eu sou. É Deus. Só tem uma estrela. O dia que Lúcifer achou que tinha luz própria, ele era só portador da luz. Aqui são lâmpadas portadoras da luz. A luz é uma força que é gerada aqui porque vem do poste de alta tensão, energia elétrica produzida em algum lugar que eu não sei onde. Mas isso aqui é só portador, isso pode apagar. Eu jogo um sapato lá e arrebento e apago. Ninguém tem luz própria. Aquele anjo de luz, chamado Lúcifer, portador da luz, que foi expulso do céu, não tinha luz própria, ele refletia a luz de Deus, muito próximo de Deus, o tempo todo junto de Deus, e aí a luz de Deus refletia nele, como refletiu no rosto de Moisés, no Monte Sinai. Quando ele foi expulso, ele perdeu a luz, completamente. Mas a notícia que eu tenho para dar para você, ele era ungido, era ungido. A Bíblia fala que ele era querubim ungido. Onde foi ungido? No céu. Quem ungiu? O Deus Todo-Poderoso. Quem era o ungido? Um querubim, anjo de alto nível. E caiu? Sim. Foi expulso do céu? Sim. Por quê? Porque achou que tinha luz própria. A unção não dá luz própria para ninguém. Por mais ungido que seja, ai de mim. Eu não sei se vocês escutam aquelas musiquinhas do Reteté, mas tem uma que fala assim: se Deus puxa da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz e acontece, é tudo pela graça, ninguém merece. Ninguém cantou comigo, ninguém sabe. Se Deus puxa da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz e acontece, é tudo pela graça, ninguém merece. Talvez se Elias estivesse aqui hoje neste tempo, ele também gritaria: escolhei hoje a quem servis, a Dagon ou a Deus. Quem é Dagon? Dagon é um influencer. É um principado que influencia o mundo. O que é que ele produz? Promiscuidade sexual. A banalização dos relacionamentos, dizendo que casamento não é necessário. Mas está escrito que o único leito bendito é do matrimônio. Só. Se só tem um bendito, os outros são o quê? Fala! Dagon derrubou Sansão. Sansão foi levantado no meio de uma geração para ser libertador de Israel. Sansão foi levantado para levar Israel do poder dos filisteus. Mas ele tinha um pequeno probleminha, ele não resistia à promiscuidade sexual.
E nem tinha telefone celular naquele tempo. Ele tinha que ir para o prostíbulo da Dalila. Sansão caiu. Nasceu para ser libertador de Israel. Como é que termina a história de Sansão? Ele termina num cativeiro, preso numa masmorra, dando voltas, rodando um moinho, papel de mula, rodar moinho, no cárcere, preso. E sabe o que está escrito? Ele não percebeu que o Senhor retirou-se dele, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo foi até Sansão para dar força física, porque Deus queria mostrar que um homem com ele é maioria absoluta, não precisa de mais nada, só um homem santo e Deus. E aí Sansão foi cedendo. Há uma balança no mundo espiritual. A carne luta contra o espírito de Deus. Carne na promiscuidade, carnalidade na promiscuidade. Quanto mais satisfeita a carne, menos do Espírito Santo uma pessoa tem, menos tem. Sansão não percebeu que o Espírito foi embora. Achou que ia escapar mais uma vez, porque já tinha escapado 3 vezes da cilada, ou das ciladas de Dalila. Mas não conseguiu. Levaram Sansão para fazer uma festa para Dagom. Traga aquele que multiplicava nossos mortos. Vamos festejar para Dagom, vamos glorificar Dagom. Mas não foi Dagom, foi Dalila. Não, foi Dalila, não, foi Dagom. Foi Dagom usando o corpo de Dalila para seduzir Sansão. Esse influencer, ele vai usar aquelas figuras lindas, cheirosas, no seu celular. Vai usar aquele sexo extraordinário que você pode obter com aquelas meninas cheias de especialidade como tem na Bélgica. Mas é Dagom. Vamos fazer uma festa para Dagom. Nasceu Sansão para o louvor da glória de Deus. Mas porque caiu na cilada da promiscuidade, terminou para o louvor da glória de Dagom, do diabo. Acabou o libertador. Acabou o ministério, acabou o sonho, acabou o projeto, acabou tudo. Esses influencers espirituais, eles não entram no corpo das pessoas. Eles mudam culturas. Eles mudam filosofias. Eles transformam conceitos. E acaba trazendo uma relatividade, ou um relativismo, para as coisas de Deus. Não é bem assim. Dá-se um jeito. Mas, o relógio está correndo. Eu preciso concluir. Quanto mais a carne é alimentada, menos do Espírito temos. Quanto mais a soberba é alimentada, menos de Deus temos. Quanto mais o dinheiro preenche a nossa vida, menos foco no mundo espiritual nós temos. Quanto mais silenciam a voz profética, mais somos contaminados por heresias, por ocultismo sutil no meio da igreja. Agora é moda você ficar correndo atrás do desenvolvimento pessoal. Legal. Não está errado você ter alma, corpo e espírito desenvolvidos. Mas não esqueça que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele tem que estar lá no centro de tudo. Ele tem que estar no centro de tudo. E aí eu comecei falando de hipótese. Você pensa que eu me perdi? Eu sou velha, mas não sou boba, não. Estávamos conversando antes de vir para cá. O pastor de vocês lembrou a história das noivas. E Jesus sai e fecha a porta. E fecha a porta e elas não podem passar. Mas antes disso, eu quero dizer para você que em Mateus 7, 13, está escrito: entrai pela porta estreita.
estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Poucos. Vira para quem está do lado e diz, pouca gente acerta. Um dia Jesus falou que o amor se esfriaria de quase todos. E no versículo 21 está escrito assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Não expelimos demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres? Quem que profetiza? Quem que expele demônios? Quem que faz milagre? Diga a igreja. É. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, escute o que eu vou dizer para vocês. Tem muitas palavras que são terríveis, 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 terríveis. Frases que só quem já ouviu é que sabe o tamanho do impacto de dor que pode causar. É chegar alguém no quarto que foi ver o meu bebê que tinha nascido e estava tão saudável. E entrar no quarto e tocar nele e sair do quarto assustada e depois voltar e falar, teu filho morreu. Morreu. Meu Deus. Que duro que foi escutar isso. Mas não, ele deve estar só passando mal. Não, mãe, ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Um dia eu escutei um decreto de morte na minha vida, terrível também. Eu tive câncer de endométrio, fui submetida a uma cirurgia enorme. O médico falou, arruma a tua casa que você vai morrer. Secamente, friamente, igualzinho escutou o rei da boca do profeta. Quando o médico chega para você com um diagnóstico de câncer, no tempo que você não teve condição de verificar com antecedência para ver o câncer crescer, já conta quando está tomado conta, já tem metástase no intestino, já tem metástase no pâncreas, ele fala, você vai morrer. É duro escutar essa palavra. Mas Deus escolheu fazer o milagre. Deus escolheu dar vida, dar vida, dar vida. Mas foi duro escutar isso. Um dia eu fui sequestrada, entraram homens armados na minha casa, levaram e eu fiquei na mão de bandidos, armados, drogados, e eu escutava eles falar, nós vamos matar. Eu vou dizer, não vão matar, porque se matar a polícia do Rio de Janeiro inteiro vai vir atrás, porque descobriram que eu era juíza. Quando entraram em casa, viram processos que eu levava para fazer julgamento em casa. Que duro é escutar isso. Bandidos, drogados, conversando, se mata, se não mata, se mata, se não mata. Mas Deus é Deus, estou aqui. Mas nada disso, e outras tantas palavras, chegar aquele homem apaixonado pela esposa, apaixonado por sua mulher, e ela chegar e falar para ele, vou embora, arrumei outro homem, não te quero mais. Deve ser terrível isso, porque tantos pensam até em morrer quando isso acontece. Mas nada se compara com aquilo que será ouvido no final dos tempos, por pessoas que estão dentro da igreja, que acham que estão fazendo o que é certo, que vão para o céu. Escutar Jesus dizer, não vos conheço. Aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade. Essa palavra vai ser um decreto de morte eterna. Vai ser um decreto de condenação eterna. Não tem volta. É como a parábola do banquete, lança fora, onde a treva e ranger de dentes.
Queridos, não brinquem com o Evangelho. Não brinquem com a santificação. Não negligenciem essa grande salvação. Não negligenciem esse grande projeto de Deus de enviar o Filho dele em carne para nos salvar da morte e nos tirar do pecado. Se de glória em glória nós não nos tornarmos a estatura de varão perfeito, não entraremos lá. Não entraremos. Hoje eu não tenho governo de igreja local, hoje somos pastores de pastores que estão à frente das igrejas locais. Mas quando tínhamos, que eu tinha jovens como vocês, eu dizia, escute bem o que eu vou dizer para vocês. Saia do mundo. Você só tem que ir ao mundo para iluminar o mundo. Só. Você é a luz do mundo. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e deixou o povo dele com essa incumbência, ser sal da terra e luz do mundo. Só vai lá para iluminar. Mas não tome a forma do mundo, não vos conformeis. O bolo sai quadrado porque a forma é quadrada, o bolo sai redondo porque a bola é redonda. Não tome a forma do mundo. Não seja igual ao mundo, em outras palavras. E eu dizia para os meus jovens, os meus adolescentes, se vocês não se santificarem, sai da igreja, vai para o mundo. Sabe por quê? Porque é melhor ir para justa causa, para o inferno. Você sabe que vai para o inferno, não está enganado. Mas duro vai ser você pensar que está indo para o céu e escutar, não vos conheço. Aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Ah, queridos, Deus vai levantar nos últimos dias, e eu creio que estamos lá. Ele vai levantar uma geração tão santa, tão santa, tão santa, como está profetizado na vinda do Espírito Santo em Joel. Nos últimos dias, o Senhor vai derramar. Ele vai encher. Ele vai levantar profetas com autoridade. Ele vai levantar mestres com revelação profunda da palavra. Ele vai levantar homens ousados, intrépidos, corajosos, como foi Elias, como foi João Batista. Ah, vai. Ele está à procura disso. Ele quer encontrar pessoas que estejam dispostas. Eu não sei como você recebe essa palavra. Às vezes eu falo, meu Deus, nunca mais vão me chamar para pregar. Mas eu creio que toda vez que o Senhor nos exorta, Ele nos exorta para nos limpar, para usar a nossa vida. Quando Isaías teve a visão do trono de Deus, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e moro num povo de impuros lábios, meus olhos viram um rei. O convencimento do pecado chama arrependimento. O convencimento do pecado chama arrependimento. E o arrependimento que faz mudar de vida. O jovem filho pródigo arrependeu-se. Ai de mim, vou voltar para a casa do meu pai. Fez um plano de volta. Executou o plano, voltou. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E foi. Faz um plano de mudança. Hoje, não é amanhã, é hoje. Se você está vivendo uma experiência de fornicação, sexo sem casamento, hoje você corta isso, hoje. Marca o noivado. Converse com o pastor, agenda o casamento. Mas sai do leito maldito. Hoje é dia de mudar. É hoje, não é amanhã não. Desligue-se de tudo que te separa de Deus. Você não sabe o dia e a hora que Ele vem. E quando Ele vier, a porta vai se fechar. Ele vai entrar pelo lado de fora. E acabou. Vai separar os seus escolhidos. E acabou. Prepare-se, ó Israel, para encontrar-se com o seu Deus. Então, igreja, Isaías vivia no meio de um povo de impuros lábios. Assim que ele foi limpo, a iniquidade foi arrancada, o pecado foi perdoado, porque ele se arrependeu.
Ele ouviu a voz do Senhor que disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não é quem enviarei, quem há de ir por mim, é quem há de ir por nós. Nós é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo estão esperando uma igreja que se levante gloriosa na terra, cheia do Espírito Santo, cheia de autoridade, para fazer recuar o inferno. É tudo que Ele quer, porque foi por isso que o preço foi pago. É só por isso que foi pago um alto preço. Em nome de Jesus, igreja, aproveite o dia de hoje e os próximos dias. Faz um checklist de tudo que precisa deixar. Sabe como que começa o Evangelho? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E é só até aquele dia. E verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. E Ele reunirá os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E os seus escolhidos são aqueles que não negligenciaram tão grande salvação. Levantaram-se em santidade na terra e deram testemunho que vai fazer atrair o povo do mundo para a igreja. Não queira ser igual ao mundo. O mundo tem que olhar para você e ver diferença, porque senão fica lá. Por que vai sair de lá? Se a sua vida for igual lá, que vantagem vai ter? Encher-se de restrição? E você ficar igual está lá fora? Não. Mulher, você é muito radical. Sou. Sabe por quê? Porque o Deus que me comprou por um alto preço foi tão radical que Ele pegou o único filho dele e colocou numa cruz para morrer no meu lugar. Então, queridos, o céu é radical. Tem influencers, mas tem um influencer maior, chamado Espírito Santo de Deus. Esse influencer poderosíssimo, chamado Espírito Santo de Deus, é que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A misericórdia de Deus é maravilhosa, é a causa de não sermos consumidos. Mas tem outro passo depois da misericórdia, porque Ele mesmo diz: não se glorie o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força. Mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber, que eu faço misericórdia e justiça e juízo na terra. E disso me agrado, diz o Senhor. E Ele deu o Filho para salvar o mundo. Está escrito, João 3,16. Ele deu o Filho para salvar o mundo. O Filho não veio para julgar o mundo já está julgado, já está condenado, já nasce todo mundo pecador. Todos foram destituídos da glória de Deus, todos morreram, todos precisam viver de novo. Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar. Mas sabe como termina João 3, versículo 38? Quem recebe o Filho tem a vida eterna, tem a vida. O que, porém, se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele virá a ira de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que é permanecer? É ficar. A ira de Deus já está sobre o mundo. Ela não virá no julgamento. O mundo já está julgado. Já está julgado. A ira já veio. Só o sangue do Cordeiro, só, encobre o homem para não ser tocado por essa ira. E esse sangue não é para brincadeira, querido. O alto preço pago faz com que Ele nos diga que quem não tomar a cruz
não é digno dele. E tomar a cruz não é para ser crucificado. É para sacrificar muitas coisas que são prazerosas na vida. Muitas coisas que parecem agradáveis, mas que vão levar para a vida eterna, separados de Deus. E eu termino fazendo um convite para o povo que está em casa, porque eu sei que está sendo transmitido. Com a permissão do pastor, eu vou colocar no meu canal do YouTube também. Um convite para você que está me ouvindo, que nunca tomou uma decisão de entregar a sua vida para Jesus, para fazer isso hoje. Fazer isso hoje. Não perca a oportunidade de salvação que o Senhor te dá. É hoje. Ele vai voltar e ele vai buscar os filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que o receberam. Ele veio para os seus não receberam, tantos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os demais são criaturas. Só os que recebem Jesus são filhos de Deus. Só. Os outros são criaturas, amadas por Deus, tanto que ele manda o Filho para salvar as criaturas. Porque está escrito: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê dessas criaturas e for batizado será salvo, porque vai se tornar filho de Deus. E quem não crê vai ser criatura condenada, porque já está. Já tem uma sentença condenatória sobre a sua vida. Já há uma sentença de morte eterna. E hoje ele quer riscar essa sentença da sua vida. Hoje ele quer apagar essa condenação. Ele quer que você venha para ele riscar essa dívida. Riscar essa dívida. Como que esse negócio de riscar a dívida? É simples. Se você dever para um banco 1 milhão de euros e não tem dinheiro para pagar, aparece lá no banco um benfeitor com um cheque de 1 milhão de euros. Vim pagar a dívida da Tânia. O gerente não pode riscar a sua dívida se não ouvir você e você dar a sua anuência. Anuência é concordância. O contrato entre você e o banco, para uma terceira pessoa se meter, é preciso que você concorde. Se você não concordar, não vale. A dívida é com o diabo, ele tem a minha vida na mão dele. Já estou morta, já estou entregue. Mas aparece Jesus e quer pagar a minha conta, com o sangue dele. Agora, ele não pode pagar a minha conta se eu não concordar. Por isso que a gente pergunta: você quer Jesus? Você recebe Jesus como Senhor e Salvador? Porque se você não receber, não vale para você esse sacrifício. Apesar dele ter feito para o mundo inteiro. Mas só vai valer para você se você receber. Aí sim. Aí vai riscar essa dívida. Ó morte, onde está a tua vitória? Acaba aí. Então, se você quer entregar a sua vida para Jesus, faça isso agora. Agora. Não sei se aqui nesse ambiente tem alguém que nunca fez uma confissão de receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É preciso falar, crer com o coração é pouco. Crer com o coração é a primeira parte. Mas tem que falar com os lábios. No mundo espiritual as coisas acontecem pelo poder da palavra. E quando você confessa com os lábios, a igreja pode orar e concordar. E ligar na terra e desligar você do império das trevas e ligar ao reino da luz. Porque a igreja tem a chave do reino dos céus. Se alguém nunca falou que quer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mesmo tendo nascido no meio da igreja, precisa falar. Precisa dizer: eu quero. E se você quer, levante seu lugar e venha aqui agora. Agora. Venha aqui agora. Alguém ajude aquela pessoa a chegar aqui. Tem uma senhora se levantando ali. Ajude. Venha. Venha, querida, isso. Venham, queridos, venham. Não resistam. Não resista. Tem mais gente vindo ali. Ajuda a chegar aqui na frente.
Ajuda. Ajuda a chegar aqui na frente. Oh, Deus. Isso, venha. Venha. Talvez tenha gente aqui que está bravo com Deus, afastado de Deus. Você também precisa vir. Eu disse que não tem desviado, tem morto. Venha. Venha para a vida outra vez. Venha para a vida eterna, venha para a salvação eterna. O Senhor quer resgatar você. O preço que Ele pagou pela sua vida foi altíssimo, porque você vale muito. Está vindo mais alguém ali, ajuda ali, pastor. Chega aqui. Essas pessoas que vieram, cheguem aqui. Você que está em casa, nos ouvindo agora, vai repetir a oração que nós vamos fazer. Porque tem que ser com a sua boca. Se com o coração creres e com a boca sua confessar, aí Ele vai ser o seu Salvador. Vocês viram o homem lindo que subiu aqui comigo, meu marido, pastor Otto? 86 anos, vamos fazer 60 anos de casado o ano que vem. Você sabe como que foi o começo de tudo? Você quer ele como seu legítimo esposo? Eu falei, quero, eu precisei falar. Se eu ficasse de boca fechada, não tinha aliança de casamento. Eu tinha que falar que eu queria. Tem que falar. É o pacto que você vai fazer com Jesus para a vida eterna. Você que está em casa, repete isso comigo. Diga assim, olha para mim, abre o olho, moço. Diga para mim assim, Senhor meu Deus. A igreja vai ajudar. Vamos dizer todos para ajudar quem está em casa. Diga, Senhor meu Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, que veio a este mundo em carne para morrer no meu lugar, para riscar a minha dívida, me arrancar do império das trevas e me trazer para o reino da luz. Recebo esse sacrifício. Recebo Jesus como meu único Senhor e Salvador. Amém. Agora eu vou orar. Toda confissão, toda declaração precisa haver concordância. Pai, a tua palavra garante que quando concordam 2 ou mais na terra, há concordância no céu. Eu concordo com essa confissão feita pelas pessoas que aqui vieram. A tua palavra também, Pai, nos assegura que temos a chave do reino dos céus, que o que ligamos na terra é ligado no céu e o que desligamos na terra é desligado no céu. Eu desligo a vida dessas pessoas do império das trevas e ligo ao reino da tua luz, em nome de Jesus. E peço ao Senhor que apague o nome deles das anotações feitas por Satanás no inferno. E anote o nome deles no livro da vida nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Peço ainda que o Senhor dê a eles o teu Santo Espírito, que é o penhor da nossa salvação. E que o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito deles, Pai. Porque os seus anjos trabalham em favor dos que hão de herdar a salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você que está em casa, se fez a confissão, a minha oração valeu para você também. Agora eu quero fazer, eu não sei se eles podem sentar, se a igreja dá uma atenção. No final, vocês vão ser abraçados por essas pessoas, porque elas vão tratar de você com muito carinho. Mas eu quero fazer mais alguma coisa aqui nesse lugar, com toda a igreja aqui que se assenta. Eu quero desafiar você a buscar diante de Deus levantar uma vida de santificação. À medida em que você tornar-se cada vez mais limpo, mais do Espírito Santo você terá. Não é porque ficamos gritando que queremos o Espírito que ele vem. Ele não vai em odre sujo. É na santificação,
que venha intimidade com Deus. É na santificação que você vai ouvir a voz de Deus. É na santificação que você vai ter o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Eu desafio essa igreja a levantar um propósito de começar a caminhar rumo à santificação, porque ela é um processo. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Se fala mais é porque tem medida. É porque tem medida. Você pode ser daqui a uma semana mais santo do que é hoje. E daqui a um mês você pode ser mais santo. E daqui a pouco você pode ser tão santo que a pessoa vai olhar para você e vai dizer: "Oh, você parece Jesus". É isso mesmo. Se você quer isso para a sua vida, fique em pé. Pai, nós sabemos que o pecado tirou de nós o teu DNA. Sabemos disso. Sabemos que em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas sabemos, Pai, que pela santificação de glória em glória nós seremos semelhantes a Jesus. E aí poderemos ser testemunhas como uma carta viva na terra. Poderemos ser sal, um sal tão grosso que a mosca varejeira não vai chegar. Poderemos ser luz, uma luz tão forte que as trevas terão que recuar. Nós poderemos ter o doce perfume de Cristo, Pai, onde chegarmos. E queremos isso para a nossa vida. Queremos ser semelhantes a Jesus e filhos do Senhor, com corpo, alma e espírito íntegros, Pai, íntegros, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então te pedimos nesta manhã, Pai, batiza-nos com um batismo, Senhor, de compreensão das Tuas Escrituras, de um desejo incontido de santificação, Pai. Revelação das coisas que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, vê se há em mim alguma coisa ruim, como Davi eu oro e falo, vê se há em mim alguma coisa ruim, Pai. Me leva para o lugar certo. Me leva, Pai. Queremos ser isto, Pai. Queremos ser esta igreja, Pai. Em nome de Jesus. Se você concorda, diga um amém bem forte. Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.